Aí, começou a gravação. Bom, meninas, então vamos para o nosso tema de hoje, que é como fazer coisas difíceis. Né? A gente olha, às vezes, para um treino e fica assim, ai, meu, isso é muito difícil. Nossa, eu não quero fazer isso. Ou tem algum livro que você tem que ler e aí fica procrastinando, alguma ligação difícil, um projeto que você olha e fala, nossa, tem que ter muito esforço mesmo, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita força de vontade. E eu quero dizer para vocês que não é força de vontade, gente. Sabe, a gente vive numa sociedade que fala, né? Ai, basta querer, basta força de vontade, basta você, de fato, ir lá e fazer. Mas não é assim que funciona, gente. Existem tantas coisas por trás de uma decisão, de uma escolha, e a gente precisa usar a neurociência ao nosso favor. Certo? Então, uma primeira pergunta que eu me fiz, né? Como funciona o cérebro quando precisa fazer algo difícil? E por que ele nos sabota? Então, a partir do momento que eu entendo como que o meu cérebro funciona diante de uma tarefa difícil, eu consigo dominar ele. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, pense em uma tarefa que é muito difícil para você. Você olha e acha assim, muito, muito difícil. Quero que você fique com essa tarefa na sua cabeça e tudo que eu for falando, você vá pensando nessa tarefa. Combinado? Então vamos lá, gente. Primeira coisa de tudo. Quando nós olhamos para uma tarefa, nós sentimos certa resistência a ela. Por quê? O nosso sistema nervoso, ele entra em modo sobrevivência. O nosso córtex pré-frontal, que é essa parte daqui, que é a tomada de decisão racional, ela compete com o seu sistema límbico, que controla as emoções, o nosso instinto de sobrevivência. Então a gente começa a criar uma resistência naquilo, porque talvez aquela atividade demanda uma grande energia, muito esforço, tá? Então, quem ganha é o nosso sistema primitivo, o sistema límbico. E, gente, nós tomamos decisões com base nas nossas emoções. Não existe um comportamento. Gente, é sistema límbico, tá? Límbico. Límbico. Eu sempre confundo. Aí meu marido fica aqui me corrigindo. Pode uma coisa dessa? Então, e aí o nosso cérebro, gente, ele sempre toma decisões rápidas com base nas nossas emoções. Então, não é preguiça, não é nada disso, tá? Às vezes a gente olha pra gente e fala assim, nossa, eu sou muito preguiçosa. Nossa, eu não consigo fazer tal coisa, só eu não consigo. E principalmente quando a gente olha para as redes sociais. A gente acha que só nós não conseguimos, né? Várias coisas, vários hábitos. A gente vê na internet essa comparação muito grande. Uma pessoa que treina quase o dia todo, uma pessoa que faz Ironman, que faz isso, faz aquilo, e a gente fica, meu Deus, eu não consigo nem ir para academia todos os dias, eu não consigo nem comer saudável em uma refeição. Então, existe essa comparação. E às vezes a gente acaba olhando para nós como preguiçosas, como não tem disciplina, eu nunca consigo, eu não sou capaz de fazer isso. Mas, na verdade, gente, é neurobiologia, tá? Você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Porque quando nós olhamos para uma atividade, o nosso sistema límbico. Falei certo, amor? Oi? Agora eu falei certo? Falei, gente. Eu sempre troco o B com o P. Uma doideira, gente, na minha cabeça, mas funciona, tá? Então, se a gente não age rápido, a gente vai começar a pensar demais. E o problema é esse. Porque a gente vê uma tarefa, entramos em modo sobrevivência, e a nossa mente, ela é ótima em criar narrativas, justificativas, desculpas. Então, vamos supor, eu quero muito ler um livro. E aí eu olho para aquele livro e o meu cérebro começa a ter uma resistência. Nossa, eu vou ter que ficar 30 minutos lendo o livro. Eu vou ter que ficar, nossa, eu não vou ficar no meu sofá. Eu vou ter que ficar vendo uma outra coisa. O seu sistema límbico, ele olha para aquilo e fala assim, meu Deus, não quero aquilo. E aí você começa a agir conforme essa emoção, você não faz aquilo. Só que, ao invés de você ir lá e agir, você fica pensando, ai, eu vou realmente ter que ficar me esforçando para isso.
Eu poderia ficar no sofá, é muito mais fácil. Então a gente começa a criar um monte de desculpa para ser coerente com aquilo que a gente está pensando. Nós somos seres humanos que buscamos a coerência. Tudo nós buscamos coerência. Com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pensamos. Então, se a gente olha para algo que é muito difícil, o nosso cérebro ele vai tentar criar narrativas para confirmar que aquilo realmente é difícil. E vai te mostrar outros caminhos que você pode seguir que não é tão difícil. Olha só. Então, o tempo todo o nosso cérebro, ele tenta nos sabotar. E nós temos que saber como combater isso, tá? E outra coisa que, assim, fez parte de uma mudança na minha vida, e eu acho que é uma virada de chave quando a gente entende isso, é não depender da inspiração. Inspiração é quando você acorda muito inspirada para fazer alguma coisa. Igual todos os dias eu acordo muito inspirada, animada para ler o meu livro. Então, toda manhã eu fico lendo meu livro. Mas às vezes eu não estou tão inspirada para ficar lendo 1 hora. Só que eu entendi uma coisa: as emoções, elas flutuam todos os dias. Toda hora, praticamente. Uma hora você está muito motivada para uma coisa, outra hora você não está. Só que se você depende da inspiração para agir, você não vai chegar em lugar algum. Você vai ficar em uma montanha russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você está muito focada, outra hora você não está focada. Porque você depende da emoção para agir. E todos os nossos comportamentos, eles partem de uma emoção. Se você está muito triste, você não vai querer ir para academia. Mas e aí, você vai deixar essa emoção guiar o seu comportamento e a sua ação? Então a gente não pode depender dessa inspiração, sabe? Ai, eu só faço quando eu estou motivada. Eu só faço quando eu estou empolgada, animada. Os seus hábitos nunca serão hábitos. Eles serão apenas uma ideia que você criou. Eles serão apenas um sonho, tá? Então não dependa disso, gente. E aí, como é que a gente vai fazer para não depender disso? Nós precisamos de automação comportamental. Você transforma a ação em um hábito, como se fosse uma regra, sem negociar com você. Pensa comigo, quando você acorda, você não pensa que precisa escovar o dente. Você vai lá e faz. Porque não tem negociação. Você automatizou esse comportamento. Então, nós precisamos, de forma intencional, automatizar comportamentos saudáveis. Você vai ir moldando esse comportamento para que ele seja automático. Calma que a gente vai para as técnicas. Tá certo? Então, recapitulando, gente, por que o nosso cérebro ele nos sabota? Porque ele cria resistência, ele te coloca no modo sobrevivência. O sistema primitivo, que é o sistema límpico, ele ganha. Então, ele vai te fazer parar. Esse comportamento com base nessa ação, ela te para. Então, ele tenta te sabotar, calma aí, isso vai gastar muita energia, não faz isso, cria um monte de desculpa, porque não quer gastar energia, porque é mais custoso esse caminho, tá? E aí, o que a gente faz, então, para moldar o nosso comportamento? Que eu fiz na minha vida. Então, tem algumas técnicas de neurociência que a gente vai colocar na nossa vida a partir de hoje, tá? E uma dessas técnicas são os micros compromissos. Então, pensa assim comigo. Você quer ir treinar todos os dias, você quer fazer a dieta belezinha, você quer comer saudável, final de semana você não quer exagerar, você quer ler o seu livro, você quer começar a meditar, pensa em um hábito que você quer fazer. Há 2 meses atrás, eu queria ter o hábito constante de me alongar todos os dias e meditar. Então, eu peguei esse objetivo que eu tinha, essa atividade que para mim era muito difícil, e transformei ela em pequenos micros compromissos. Isso fez com que eu tivesse constância. Por que isso é tão importante? Quando você faz uma atividade mínima,
Vamos supor, eu comecei a me alongar 5 minutos. Eu comprei o tapete da minha casa, coloquei ele na sala e eu me propus 5 minutos de alongamento por dia, manhã e tarde. Eu enganei a resistência inicial do meu cérebro e ativei o circuito de ação, principalmente as áreas ligadas ao hábito. Então, eu comecei com um pequeno micro compromisso e depois foi se tornando mais fácil. Isso faz com que aumente o seu limiar de percepção de esforço. Você já não acha que você está se esforçando demais para fazer alguma coisa porque você aumentou, porque você começou. Então, é começar com micro compromisso. Tudo fica muito mais fácil. Então, se você quer ler o livro, ao invés de pensar assim, eu vou ler esse livro em um mês, eu vou ler 30 minutos. Você pode pegar esse objetivo que é ler o livro e transformar em micros compromissos. Eu vou ler um parágrafo. Eu vou ler 5 minutos. Depois que você começa, fica mais fácil você continuar, porque você ativou circuitos no seu cérebro ligados à ação. Certo? Aí vamos para treino. Você já pode só vestir a roupa de treino. Ao invés de ficar pensando, eu tenho que treinar 1 hora de treino, eu tenho que ir até a academia. Só veste a roupa. Só vai até a academia. O mais difícil é começar. Certo? Segunda técnica que eu gosto muito e que eu sempre falo para as minhas pacientes é a regra dos 5 segundos. E eu faço essa regra na minha vida, gente. Por quê? Quando você conta 1, 2, 3, 4, 5 e age, você interrompe os padrões de hesitação do seu cérebro e ativa o senso de urgência. Sempre quando existe uma urgência na nossa vida, o nosso cérebro, ele para de hesitar as coisas. Pode ver que uma pessoa que ela se deparou com uma situação que ela viu que o peso dela, assim, estava enorme, ela já não estava mais se sentindo feliz. Ela viu uma foto. O que aconteceu? Ela interrompeu essa hesitação. E o cérebro foi para o senso de urgência. E a partir disso, a pessoa toma uma ação. Então, nós temos que ser assim de forma intencional. Certo? Então, contar até 5 e agir. Eu tô com preguiça de ir pra academia. Conta até 5 e vai. Nossa, eu tô muito nervosa, eu tô quase explodindo. Conta até 5 também. Eu tô muito estressada. Conta até 5 antes de pegar um doce. Porque senão, gente, não tem solução para emagrecer se você não controlar isso. Se você vai fazer todas as dietas do mundo, vai aplicar o Ozempic, um monte de coisa, e não vai solucionar. Porque você tem que ter esse controle. Certo? Não deixar o nosso sistema primitivo ganhar, agindo 100% na nossa emoção. Certo? Antes de pensar. Então, a regra dos 5 segundos, ela é muito valiosa. Muito valiosa. Terceiro, estruture o seu ambiente. O ambiente, gente, ele é um gatilho para nós. Tudo que é muito visual, tudo que você deixa à sua vista, é muito difícil você ter autocontrole. Então, nós precisamos adicionar atrito nas nossas distrações. É não deixar o celular perto, é não deixar o doce tanto à sua vista, é não ter tantos aplicativos de fast food. Essas coisas, gente. E fazer do ambiente o seu amigo, fazer ele trabalhar ao seu favor. O que eu adoro fazer todos os dias antes de dormir. Eu coloco os livros que eu leio já na mesa, eu já deixo a minha roupa de treino, eu já deixo a minha Bíblia, a minha garrafa de água, tudo cheia na mesa. Porque isso facilita o meu ambiente. Isso facilita a minha tomada de decisão e o meu autocontrole. As pessoas disciplinadas, elas desenvolveram isso, é uma habilidade. Porque de forma intencional, elas aplicaram essas coisas, principalmente do ambiente. E quando eu levo para a parte de doce, né, que muita gente come doce, a gente gosta,
principalmente as mulheres. Assim, pode ter doce em casa, gente. Não tem problema algum. Você também tem que trabalhar o seu comportamento de comer um pouquinho de forma estratégica. Mas, às vezes, não é o ideal você ter tantas ofertas na sua casa. Porque, senão, isso vai ganhar. Você vai acabar comendo muito mais. E é claro que o que leva a gente a exagerar no doce é olhar ele como proibido. Tudo que você vê como proibido, você vai querer. O seu cérebro, ele gosta de liberdade, que ele tem poder de escolha. Então, quando você vê algo como proibido, ele vai fazer de tudo para você comer aquilo. Então, a gente precisa trabalhar também essa mentalidade. Nenhum alimento é proibido. Mas eu posso comer um pouquinho, desenvolver isso na minha vida. Tá certo? Mas sempre estruture o seu ambiente. Quarto ponto. Toda dor, gente, ela é temporária. Toda dor é temporária. O nosso cérebro, ele tenta nos parar antes do nosso verdadeiro limite, por questão de sobrevivência. Ele acha que vai machucar se você continuar a sua corrida. Ele acha que vai te machucar se você continuar lendo o seu livro por mais um tempo. Então, ele tenta te sabotar de todas as formas, te fazendo parar antes do seu verdadeiro limite. Nós não conhecemos, gente, o nosso limite de fato, porque o nosso cérebro sempre tenta nos parar. E aí uma frase que a gente sempre tem que se perguntar: essa atividade que eu tô com tanta resistência, ela de fato me machuca? Se a gente parar para pensar, eu tô com preguiça para ir para academia, eu tô com não sei o quê. Calma, é o seu cérebro querendo te tirar. É o seu cérebro querendo evitar que você tenha alguma dor. E existe uma dor quando você sai da sua zona de conforto. Mas é o desconforto, não é dor de fato. Entende? Só que o seu cérebro não sabe essa diferença. Para ele, tudo que gasta muita energia, que é mais custoso, que é mais difícil, ele vai tentar te parar. Então, a gente tem que saber que nosso cérebro funciona assim. E na hora que a gente faz uma pergunta, a gente tira a nossa emoção um pouco de lado e começa a ter um pensamento crítico sobre as coisas. A gente começa a desenvolver esse estilo cognitivo de se perguntar, de criticar, de entender. E a partir disso, nós dominamos isso. Então, essa atividade, de fato, vai me machucar ou é apenas um desconforto? Se for um desconforto, eu tenho que enfrentar para aumentar o meu limiar de percepção de esforço. Isso pode ser um tema para um próximo vídeo, gente, que isso me ajudou bastante também na minha evolução. Certo? Então, sempre se faça essa pergunta. Tá com preguiça de fazer alguma coisa? Poxa, calma aí. Isso é só um desconforto ou vai me machucar de fato? É só um desconforto. Então, eu vou lá e faço. Porque se eu faço, eu paro de me identificar como uma pessoa preguiçosa. E tudo, gente, que nós acreditamos sobre nós, nós vamos tentar ser coerentes com isso. Viés da confirmação. Tá? Viés é como se fosse um atalho mental. Então, a gente tenta de todas as formas confirmar aquilo e nós vamos ter comportamento sobre isso. Tá joia? Quinto, não se dê recompensa antes de fazer atividade. Eu vejo muitas pessoas, e eu já tive pacientes que me falaram, que elas mexem no celular antes de fazer alguma coisa. Sabe o que isso passa para o seu cérebro? Que procrastinar é bom. Que procrastinar é prazer. Muitas pessoas, antes de fazer uma dieta, vai lá e come infinito, assim, muito doce, muita pizza. O seu cérebro entende que isso é prazeroso, que você procrastinar, que você adiar, que você começar amanhã, ele é bom. E o seu sistema de dopamina, ele funciona por antecipação e não por conquista. Então, a dopamina, ela é liberada na antecipação de algo, não na sua conquista. Então, se você vai lá e antecipa uma recompensa, o seu cérebro vai achar que é bom você procrastinar. Certo? Então, a recompensa ela tem que ser depois.
E não tem que ser uma recompensa externa. Ah, eu fiz dieta a semana toda, eu mereço comer um chocolate. Ah, eu treinei a semana toda, eu mereço domingo comer e ir num rodízio de pizza. Ai, nossa, eu li um livro que é muito difícil, agora eu vou ficar vendo série o dia todo. Isso não funciona, gente. Isso vai te deixar mais infeliz. Porque a recompensa, ela precisa ser interna. Ela precisa ser um reconhecimento genuíno de evolução pessoal. Por que as pessoas que elas são atletas, elas são obcecadas por isso? Porque elas sentem esse reconhecimento interno de estar evoluindo, esse sentimento que saiu da zona de conforto. E, gente, é muito gratificante esse reconhecimento, porque ele fortalece a sua identidade. Eu lembro quando eu comecei a minha vida saudável, que eu parei de ser sedentária, procrastinadora, eu era demais, demais, eu começava e parava. E eu comecei, aí eu comecei a fazendo funcional em uma praça. Eu lembro que eu ia embaixo da chuva, só eu e o personal, ninguém ia, só era eu, e ele só ia porque eu ia. E assim, eu treinando embaixo da chuva com ele, e depois que eu terminava, eu olhava para mim e eu falava, gente, eu não me reconheço. Que coisa incrível, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. E aí eu fui me recompensando depois. Para eu não vincular a recompensa tão barata, sabe? Ai, a minha recompensa é ficar no celular, a minha recompensa é isso. Não. Aí, de forma intencional, você vai vinculando a recompensa ao reconhecimento. E aí você fortalece o seu caráter, você fortalece as suas habilidades, você fortalece a sua identidade, as características com que você se identifica, e isso muda a sua autoestima. Isso faz com que as coisas difíceis já não são tão difíceis, elas se tornam mais fáceis. Hoje, para mim, treinar e seguir dieta é muito fácil, eu não tenho mais essa dificuldade. Mas no começo eu tive, mas eu repetia o comportamento todos os dias. Todos os dias eu fazia isso. Quando eu ia para academia meio forçada, eu falava para mim, só hoje, só mais um exercício. E aí depois se tornava fácil. Eu contava até 5 e aí eu começava. Eu não agia só pelos meus sentimentos, eu tô animada, eu vou lá fazer. Não, aí quando eu tava com preguiça, era onde mais eu tinha que ir lá e fazer, e era onde eu fazia. Isso foi mudando a percepção que eu tinha sobre quem eu era de fato. E aí, as nossas crenças sobre nós, elas vão sendo mudadas. Igual eu acreditava que eu era a maior formiga do mundo, que eu era viciada em doce. A partir do momento que eu olhei para isso, eu falei, gente, por que eu me identifico com isso? Primeiro, eu tenho essa crença, eu acredito nisso. Quais são as evidências que isso é verdade? Quais são as evidências que isso não é verdade? E a partir disso eu comecei a criar ações que comprovem que eu não era viciada em doce. Comecei a estruturar minha alimentação, o meu estilo de vida, eu comecei a buscar prazeres em outras coisas que não fosse doce. Comecei a meditar, eu comecei a caminhar no parque, eu comecei a ler, e eu encontrei recompensas que não eram tão baratas desse jeito, para não me deixar com comportamentos ruins. Certo, gente? Então, vamos recapitular o que vocês vão fazer quando tiver uma tarefa difícil. Vocês vão focar nos micros compromissos. Então, pega a tarefa difícil, quebra ela no menor possível. Então, eu vou abrir o livro, eu vou colocar a roupa de treino, eu vou cortar esse legume. Certo? Segundo, estruture o seu ambiente. Deixe ele favorável ao seu favor. Deixe ele trabalhar para você. Ok? E no momento da resistência, faça a contagem regressiva. Conte até 5 e haja, não pense, não deixe o seu cérebro criar as narrativas. E se caso você vê que você está tentando justificar o seu comportamento de não fazer, se pergunte: isso é de fato uma dor? Isso é de fato algo tão ruim assim?
E por que está criando essas narrativas? É para me distanciar do meu objetivo. E aí você começa a criar narrativas novas. Se eu fizer isso, eu vou chegar em tal lugar. Lembre-se dos seus motivos para ação. A motivação ela é muito importante. Os motivos para ação. Agora, a euforia, né, que a gente sente para fazer alguma coisa, ela é emoção. Mas a motivação, não. A motivação é motivos que você tem para ação. E ela precisa ser clara. O nosso problema é que nós não temos clareza das coisas. Então, quando nós criamos clareza, o seu cérebro sabe o que ele tem que fazer. E ele faz. Certo? E aí, quando você começou a sua atividade, não tenta avaliar. Não tenta ficar pensando como você está se sentindo. Igual ontem, eu fui treinar, eu estava cansada, gente. Eu contei até 5, porque na quinta eu fiz treino de tiro. Então, no outro dia, eu sempre fico acabada. Eu até vou mudar o dia, tudo belezinha. E aí eu falei, ai meu Deus, zero vontade de ir pra academia. E aí eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, vamos. E saí e fui. Na hora que chegou lá, o meu cérebro tentava ficar avaliando como que eu estava me sentindo, cansada. Eu não queria fazer nenhum exercício. Eu falei, gente, não. Coloca uma música e vai. Então você começou, não fica pensando. Não se distraia, não pega o celular. Continua. Porque você vai quebrar essa resistência. Certo? E depois que você fez essa atividade, sinta a recompensa. Sinta essa recompensa intrínseca, essa recompensa interna de estar evoluindo. Se uma pessoa me pergunta, Maria, o que mais te motiva a manter os seus hábitos? Gente, para mim nunca vai ser estética. Para mim nunca vai ser, eu quero alcançar o sucesso. Não. É a sensação que eu tenho de estar evoluindo como pessoa. De não ficar para trás, de não ficar procrastinando. Porque a procrastinação te corrói. Então, quando você avalia a recompensa de estar evoluindo como ser humano, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, isso tem que te manter no seu caminho. Certo? Então, grava essas coisas, gente, para que quando surgir alguma coisa difícil, você possa agir, entrar em ação. Certo? Então, fazer coisas difíceis é habilidade, gente. É treino, é repetição. E a gente tem que fazer. Tá bom? Então, o conteúdo era esse. Eu quero saber o que vocês acharam. Perguntinha.